Maio de 2022 vai ficar marcado na história de Tubarão e de quem mora por aqui. Há quem perdeu tudo e outros que conseguiram salvar pequenas coisas. Um dos bairros mais atingidos foi o quilômetro 60, onde boa parte da região fica às margens do rio. Quem morava naquela região era a Gabriela, designer e publicitária, que tinha recém se formado na faculdade e perdeu tudo na enchente. E a gente saiu da casa assim no dia, era umas 8h30, já com a água assim perto da canela. Aí nesse dia a gente voltou para casa ainda umas 2, 3 vezes para tentar salvar mais algumas coisas, mas muita coisa a gente deixou lá. Documento, a gente perdeu tudo, porque achou que não ia ter necessidade de tirar assim. Roupa, a gente perdeu tudo. Os móveis, principalmente, não sobrou nada, assim. Então foi um dia que tu não sabia o que fazia, sabe? E aí tu não sabia se tu ajudava, tipo, tirava as coisas da tua casa ou ajudava os vizinhos, porque tinha vizinhos que a casa tava pior. Mas, querendo ou não, teve muita coisa que a gente não conseguiu com doação. Então, a gente precisou ter esse gasto, né? Comprar. Então, até hoje eu ainda pago conta de coisa que eu precisei comprar naquela época. Teve gasto também de aluguel, porque a gente precisou sair de lá, que era uma casa que era comprada. A gente precisou alugar uma casa fora dali. E também, tipo, o sentimental, sabe? No sábado agora, quando passou que completou 1 ano da enchente, assim, e a gente começa a pensar tudo que a gente tinha, que a gente não tem mais hoje. E tem muita coisa que a gente perdeu de valor sentimental, sabe? A gente guardava muita fotografia em casa, assim, muitas caixas de fotografia antiga. E que não existe mais, porque não tem como salvar essas coisas. A Gabriela não foi a única vítima da enchente. Centenas de pessoas também ficaram desalojadas e precisaram de ajuda. E nos dias mais tensos, a Catedral de Tubarão recebeu pessoas para se abrigar no local. Então, na memória afetiva das pessoas históricas, a Catedral é um lugar de referência. Geograficamente está no lugar mais alto. E as pessoas lembram de que em 74 foram acolhidas aqui. Mesmo aqueles que não tinham nascido em 74 não experimentaram, mas elas têm a catedral como lugar seguro. Então, à medida que as águas foram subindo o ano passado, as pessoas elas foram desesperadamente vindo aqui para o Morro da Catedral. E a catedral estava fechada, né? Porque no final da tarde nós fechamos e daí por volta das 20, 21h30 nós abrimos a catedral. E foi aumentando o número de pessoas, e eu percebi que ficaria crítico quando nós começamos a receber bebês, mães com bebês de 1 mês, bebês de 2 semanas, por exemplo, vieram. E isso nos desafiou muito na acolhida, mas ao mesmo tempo nós jamais deixaríamos a catedral fechada. Nós acolhemos essas pessoas e naquela mesma noite nós, de uma forma muito rápida, providenciamos cama, comida, nós providenciamos comida para os bebês, fralda, em pouco tempo, né? E durante a madrugada foi aumentando o número de pessoas à medida em que a água na cidade aumentava. Tubarão foi um dos municípios mais atingidos pelas chuvas volumosas que afetaram Santa Catarina e decretou situação de emergência. Após o rio extravasar, outro episódio assustou a Cidade Azul. No dia 6 de maio, a Defesa Civil alertou para o risco de inundações nas áreas mais baixas da cidade. Isso porque houve o rompimento de uma barreira de contenção que recebe as águas do rio Capivari, fazendo com que a água extravase em direção, sobretudo, aos bairros Vila Esperança e São Martinho. A primeira ação que nós tomamos foi a questão do acionamento do GRAC, o Grupo de Ações Coordenadas, para que a gente entrasse no CIGER, no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, para que a gente conseguisse trabalhar nas estratégias, dessas estratégias operacionalizar na ponta para os grupos de resgate, de atendimento, os bombeiros, polícia, guarda municipal, exército e outros entes mais que nos auxiliaram naquele momento. Então, trazer esses órgãos, esses setores, a sociedade civil organizada, para que a gente pudesse confabular ideias e dessas ideias montar estratégias para que no momento das ações em loco ou as operacionalidades pudessem ser colocadas em prática. E foi isso que nós fizemos naquele momento. Trabalhamos muito com informação, ainda estamos trabalhando. Esse é o GRAC, esse é o papel do GRAC, que é o Grupo de Ações Coordenadas que regional tem sede aqui no CIGER, no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres.